Vamos lá então, pessoal. Aqui mais uma aula, agora de álgebra linear, subespaços vetoriais, continuação. Então, temos aqui teorema, interseção de subespaços. Então, dados W1 e W2, subespaços de um espaço vetorial V, a interseção W1 com W2 ainda é um subespaço vetorial de V. Bom, gente, então a gente está dizendo que se eu tenho um espaço vetorial V, tenho aqui dois subespaços W1 e W2, estou dizendo que a interseção de W1 com W2 ainda é um subespaço vetorial. E é o que nós vamos demonstrar aqui. Então, vamos lá. Então, para isso, nós precisamos demonstrar que a interseção satisfaz aquelas três propriedades. A primeira delas é qual é? O vetor nulo pertence a W1 interseção W2? Então, temos aqui uma pergunta, né? Bom, como o zero pertence a W1 e o zero pertence a W2, pois W1 e W2 são subespaços vetoriais de V, logo, 0 pertence a W1 interseção W2. Bom, gente, eu vou fazer agora a segunda propriedade, que eu escrevi um pouco a mais, assim, fui mais rigoroso um pouco, mas vou ser um pouco mais breve, né, aqui, né? Só por questões didáticas para a gente ir. Então, beleza. Então, temos aqui, então, sejam U e V que pertencem. Eles pertencem à interseção. Então, nós queremos saber se U mais V também vai pertencer à interseção. Bom, se eles pertencem à interseção, significa que U mais V pertence a W1 e U mais V pertence, na verdade, desculpa, é o contrário do raciocínio, né? Como W1 é um espaço vetorial e U e V pertencem a W1, temos que U mais V vai pertencer a W1 e, por outro lado, U mais V também vai pertencer a W2. Bom, se U mais V pertence a W1 e U mais V pertence a W2, logo, U mais V pertence à interseção. Já que pertence aos dois, pertence à interseção. Vou pegar essa imagenzinha aqui, botar aqui um pouquinho para baixo, e vamos fazer a terceira propriedade aqui. Bom, temos aqui agora um A que pertence ao conjunto dos números reais e um U que pertence a W1 interseção W2. Queremos provar que AU pertence a W1 interseção W2. Bom, gente, então vamos lá. Como W1 e W2 são subespaços vetoriais e temos que AU vai pertencer a W1 e AU vai pertencer a W2. Logo, AU vai também pertencer à interseção de W1 com W2. Portanto, W1 interseção W2 é subespaço vetorial
espaço vetorial de V. Ok, gente, então, avançando, temos o seguinte. Temos aqui um exemplo, a interseção de dois planos. Então, tem aqui W1 e W2. A interseção desses dois planos é o próprio eixo Z. E nós já vimos de aulas passadas que os eixos são subespaços vetoriais, no caso aqui, de R3. Então, W1 interseção W2 aqui é o eixo Z, que é um subespaço vetorial. Bom, gente, por exemplo, em R3, se nós temos subespaços vetoriais representados por planos que passam pela origem, então as interseções as interseções vão passar pela origem também, ou seja, vão ser retas que passam pela origem, e aí esses serão os subespaços interseção entre W1 e W2. Bom, gente, agora uma pergunta. W1 união com W2 é um subespaço de V? Então, agora, pessoal, nós temos aqui o nosso conjunto. União por exemplo, vamos pegar essas duas retas. Então, aqui é W1 e aqui é W2. Então, o nosso conjunto agora é justamente essas duas retas unidas. Então, se eu pego um vetor aqui, vamos pegar um vetor em W1. Eu vou desenhar, vai ser um pouco estranho, mas tudo bem. Então, um vetor aqui em W1 e um vetor em W2. Então, tenho aqui, vou chamar esse aqui vetor de V. E aqui U. Bom, gente, U pertence a W1 e V pertence a W2. Será que U mais V vai pertencer a W1 união com W2? É isso que nós vamos querer saber. Bom, se a gente aplicar aqui a regra do paralelograma, eu vou aplicar aqui de maneira grosseira, a gente sabe que esse vetor vai estar aqui, o vetor solução, que é U mais V, vai estar aqui entre esses dois vetores. Então, eu vou fazer aqui de maneira grosseira, vai ser um vetor mais ou menos aqui. Tudo bem? Esse vetor aqui, U mais V, ele não pertence a W1 ou W2, porque para pertencer a essa união, ele deveria pertencer a um dos conjuntos, só que ele não pertence a nenhum dos dois. Perceba que ele está aqui fora, ele não está nem em cima aqui dessa reta laranja, nem dessa reta rosa. Logo, então se isso aqui é uma pergunta, U mais V não pertence a W1 união W2. A gente pode pensar aqui num exemplo numérico. Por exemplo, vamos pegar y igual a 2x, y igual a 3x. Então, aqui a gente pode escrever um formato de conjunto. Então, esse conjunto aqui eu vou chamar de S1. O conjunto x, x, 2x, que pertence a R2, tal que x pertence a R. E aqui eu tenho o S2, que é o x, 3y, 3x, que pertence a R2, tal que x pertence a R. Bom, temos que esses dois conjuntos aqui, que geometricamente são retas que passam pela origem do plano R2, são subespaços vetoriais de R2. Se eu pegar um elemento
Então, seja U igual a 1, 2, que pertence a S1, e V igual a 2, 6, que pertence a S2, U mais V vai ser igual a 3,7. Perceba que 7 não é 2 vezes 3, e muito menos 7 é igual a 3 vezes 3. Logo, U mais V ele não pertence a W1 união W2. Por quê? Porque ele não pertence nem a W1 nem a W2. Então, claramente aqui, já por conta disso, W1 união W2... Opa, desculpa, não é W, tá, gente? Eu vou trocar aqui o nome, é S1 e S2. Então, vou reescrever aqui, S1 união S2, e aqui S1 união S2 não é um subespaço vetorial de R2. Bom, gente, então, continuando. Então, agora vamos ver soma de subespaços vetoriais. Então, temos aqui um teorema. Soma de subespaços vetoriais. Sejam W1 e W2 subespaços de um espaço vetorial V, então o conjunto W1 mais W2 é igual a V, que pertence a Vzão, tal que V é igual a W1 mais W2, onde W1 pertence a W1 e W2 pertence a W2. Percebam que aqui, gente, a diferença está nas letras minúsculas e maiúsculas, tudo bem? As letras minúsculas são vetores, as letras maiúsculas são conjuntos. Perfeito. Então, o vetor nulo, vamos para a demonstração desse teorema. O vetor nulo pertence a W1 mais W2. Bom, gente, então, para ele pertencer, esse vetor nulo tem que ser escrito por soma de um elemento de W1 e um elemento de W2. Bom, mas o vetor nulo pode ser escrito dessa maneira, porque 0 é igual a 0 mais 0. Já que W1 e W2 são subespaços vetoriais de um espaço vetorial V, esse 0 aqui pertence a W1 e esse outro 0 aqui pertence a W2. Ok. Bom, agora queremos provar que dados dois vetores, ou seja, U e V, que pertence a W1 mais W2, que a soma de U mais V também vai pertencer a W1 mais W2. Bom, gente, repare o seguinte. Se U pertence a W1 mais W2, então U é igual a U1 mais U2, onde U1 pertence a W1 e U2 pertence a W2, pela definição do conjunto soma de subespaços vetoriais. Então, gente, com isso, para V que pertence a W1 mais W2, temos a mesma situação. Então, V vai ser igual a um V1 mais V2, de tal maneira que V1 pertence a W1 e V2 pertence a W2. Então, gente, U mais V, então assim,
U mais V vai ser igual a U1 mais U2 mais V1 mais V2. Então, podemos reescrever isso aqui da seguinte maneira, ficando U1 mais V1 mais U2 mais V2. Aqui temos que U1 mais V1 pertence a W1, U2 mais V2 pertence a W2, logo, U mais V pertence a W1 mais W2. Bom, a terceira propriedade é mais simples de demonstrar, então tem aqui um A que pertence aos reais e um U que pertence à soma de W1 mais W2. Se isso aqui acontece, U é igual a U1 mais U2, onde U1 pertence a W1 e U2 pertence a W2. Com isso, a U vai ser igual a A que multiplica U1 mais U2, que é igual a U1 mais a U2. Como cada uma dessas parcelas pertencem, deixa eu mandar até aqui, como cada uma dessas parcelas, essa aqui pertence a W1 e essa aqui pertence a W2, temos que a U pertence a W1 mais W2. Logo, W1 mais W2 é um subespaço vetorial de V. Bom, pessoal, então aqui uma observação. Então, tenho aqui W1 e W2, dois subespaços vetoriais, como nós já vimos acima. Temos aqui, então... deixa eu escrever aqui. Então, temos W1 e W2 subespaços vetoriais. W1 e W2 subespaços vetoriais. Reparem que W1 interseção W2 vai ser o conjunto unitário que só contém a origem, no caso ali R2, e W1 mais W2 vai ser exatamente R2, ou seja, a gente vai poder escrever qualquer elemento de R2 como soma de elementos de R1 e R2. Percebam que aqui eu tenho U mais V, e esse U mais V poderia estar aqui em qualquer lugar, né, de R2. Bastando para isso eu pegar vetores de W1 e W2 de maneira que eu obtenha esse vetor. Bom, gente, quando essas duas situações acontece uma coisa que nós chamamos de soma direta. Soma direta. E escrevemos da seguinte maneira. R2 é igual a W1 soma direta com W2. Nas próximas aulas nós vamos ver o que acontece por trás, o que está acontecendo por aí. Mas toda vez que a gente tem dois subespaços vetoriais, então dois subespaços vetoriais, W1 e W2, subespaços de V, se W1 interseção W2
for igual ao conjunto unitário que só tem o vetor nulo e W1 mais W2 for igual ao próprio V, isso implica que V é igual a W1 soma direta, a gente representa com esse mágico, essa bolinha, de W1 com W2. Tudo bem? Bom, gente, então até a próxima aula. Até logo.